Queridos irmãos, hoje a igreja celebra a festa dos Santos Anjos da Guarda e é de fé divina e católica que Deus nos concedeu um santo anjo para nos guardar. Os padres da igreja divergem um pouco a respeito de quando começa o ministério dos santos anjos. São Jerônimo, junto com São Tomás de Aquino, são da opinião que o ministério dos santos anjos começa no nascimento. São Basílio e outros santos padres, inclusive o Catecismo da Igreja Católica atualmente, nos dá a impressão de que comece no momento do nosso batismo. Todavia, independentemente do momento exato em que começa o ministério dos santos anjos, o fato é que nós somos guardados por eles, que são os nossos melhores amigos, os nossos companheiros mais inseparáveis, os embaixadores do céu que estão à nossa volta, representantes de Deus, ministros que cumprem a sua vontade, que nos assistem para que nós possamos, em todos os nossos caminhos, seguir docilmente a voz do Espírito Santo. Nas últimas semanas eu tive a ocasião de falar muito dos santos anjos, diversas ocasiões, lives, houve recentemente o Congresso Angélico, pude dar uma conferência ali, depois agora com a festa de São Miguel Arcanjo, São Gabriel, São Rafael, enfim. Eu queria, nessa homilia, mais do que falar sobre a doutrina acerca dos santos anjos, especialmente a doutrina sobre os santos anjos da guarda, eu queria trazer alguns testemunhos da história da igreja que nos mostram como diversos santos e almas privilegiadas tiveram a oportunidade de receber uma luz sobrenatural, uma intervenção extraordinária, que nos mostram o que é o ministério dos santos anjos na prática. São Policarpo, bispo de Esmirna e discípulo de São João Evangelista, certa vez estava dormindo quando o seu santo anjo o acordou e lhe disse que a casa em que eles estavam iria cair. Então, São Policarpo foi até o seu companheiro, que estava dormindo, mas ele estava com muito sono. Então, ele se levantou, mas voltou a dormir novamente. E ele disse: temos que sair daqui porque a casa vai cair. O companheiro disse: enquanto você, Policarpo, estiver aqui dentro, a casa não cai. Ele disse: mas nós temos que sair, porque o anjo de Deus acabou de nos avisar, nos alertar que a casa está para cair. Ele voltou a cochilar de novo, então o anjo apareceu visivelmente para os dois e os fez sair da casa, e assim que eles saíram pela porta, a casa caiu. Santo Ambrósio, bispo de Milão, era um pregador eloquente. E certos feiticeiros da cidade queriam destruí-lo. E chegaram mesmo a mandar demônios para matá-lo.
Mas os demônios diziam que não podiam entrar na sua casa porque havia anjos de fogo que estavam ao seu redor e eram os anjos que o guardavam. Então, este homem foi preso, o feiticeiro-chefe chamava-se Inocêncio, e na prisão ele confessou o seu crime, tinha cometido muitas outras coisas ruins, e disse que quando ele enviava os demônios para matar Santo Ambrósio, os santos anjos o defendiam, e mais, depois os santos anjos vinham e castigavam o feiticeiro por tentar impedir um servo de Deus. Santa Ângela de Foligno, uma outra mística, teve diversas aparições dos santos anjos em que ela ficava completamente extasiada, com a alma arrebatada de alegria, transportada de júbilo ao ver os santos anjos. Muitas vezes ela pôde ver o seu próprio santo anjo da guarda e o via muitas vezes à sua direita, e com tanta vivacidade que as pessoas pensavam que ela estava vendo uma pessoa real. E ela mesma pensava que os outros estavam vendo o seu santo anjo, de tão concreta, real, era a aparição que ela tinha do seu santo anjo da guarda. Santa Francisca Romana via muitas vezes o seu santo anjo da guarda, e não apenas isso, ela rezava as orações intercalando com o seu santo anjo. Então ela rezava e o santo anjo respondia, ou senão o santo anjo rezava e ela respondia. E quando já não podia mais ler porque ficava escuro durante a noite, o santo anjo vinha e iluminava como se fosse um abajur para que ela pudesse continuar lendo os seus livros espirituais. São Francisco de Assis tinha tanta devoção pelos santos anjos que ele mesmo foi conhecido como seráfico, por ter chegado ao mais ardente amor por nosso Senhor Jesus Cristo. E ele não apenas todos os anos fazia uma quaresma em honra de São Miguel e dos santos anjos, como chegou a ir como peregrino para o santuário de São Miguel no Monte Gargano, mas não quis entrar nele, porque dizia que não era digno de entrar naquele lugar onde os santos anjos tinham aparecido. Ele tinha o hábito de conviver com os santos anjos de uma maneira real, como se eles estivessem visivelmente presentes ao seu entorno, incutia nas pessoas o mesmo respeito e a mesma veneração. São Pio de Pietrelcina tem tantos relatos acerca dos santos anjos da guarda que só os relatos relativos a São Pio dão um livro. Ele, por exemplo, enviava o santo anjo para os seus filhos espirituais quando era informado pelo santo anjo que eles estavam passando algum apuro. A coisa chegava a tal nível de rapidez e de intervenção divina que muitas vezes aconteciam coisas curiosas. Por exemplo, uma vez, um dos seus filhos espirituais passou por um acidente automobilístico. Então foi até o correio para enviar um telegrama ao Padre Pio para pedir orações. Quando ele chegou ao correio e estava para enviar o telegrama, coincidentemente estava chegando um telegrama do Padre Pio dizendo que ele já estava rezando por aquela situação. O homem ficou impressionado e meses depois foi até Pietrelcina e quando o Padre Pio o avistou, disse: não se assuste, os santos anjos são mais rápidos do que os aviões.
quando os fiéis vinham se confessar com o Padre Pio, ele não se preocupava com o idioma que a pessoa falava. Podia ser russo, polonês, finlandês, qualquer idioma. O seu santo anjo fazia a tradução do que a pessoa estava dizendo e depois ele falava com a pessoa no seu idioma, porque o santo anjo ia falando e o Padre Pio ia repetindo atrás para dizer aquelas palavras, de tal modo que todos os penitentes o entendiam, porque o santo anjo fazia o papel de intérprete. Teresa Neumann, uma outra mística dos tempos do Padre Pio, via os santos anjos das pessoas que a visitavam. Ela foi uma mulher extraordinária. No começo da vida ficou cega e paralítica, depois ela acabou obtendo a cura da cegueira e depois da paralisia graças à intercessão de Santa Teresinha. E então começou a sofrer as dores da paixão e a ter todos os sofrimentos de Cristo sobre o leito. E ela contava para as pessoas aquilo que os santos anjos lhe diziam, e ela mesma conversava com os santos anjos das pessoas que a visitavam e dizia para as pessoas aquilo que os santos anjos estavam querendo dizer para elas. Uma outra mística chamada Edviges Carboni era uma mulher muito simples, fazia serviços domésticos. Muitas vezes, quando ela ficava doente, o santo anjo arrumava a sua cama. E outras vezes, vendo-a cansada, o santo anjo vinha e a ajudava a varrer a casa, a lavar as coisas, de tal modo que, no final do dia, ela dizia: hoje eu nem me cansei, porque o santo anjo me ajudou. Santa Gemma Galgani escrevia as cartas, mas não mandava pelo correio. Quem levava as cartas eram os santos anjos. Então os santos anjos pegavam, a carta aparecia na caixinha do correio da pessoa, e a pessoa depois lia, e isso era manifestamente conhecido. A intervenção do santo anjo na vida de Santa Gemma era tão grande que muitas vezes ela estava de cama e o santo anjo lhe trazia xícaras de café, por exemplo. O santo anjo trazia para ela algum remédio. Então ela ficava melhor, se recompunha, mas ela via e conversava com os santos anjos de uma maneira realmente concreta, como que falando com pessoas reais. Aqui no Brasil nós temos o caso de uma freira, cujo nome de batismo é Cecília Cone, é conhecida como Ceci Cone. Ela nasceu no ano de 1900, morava no Rio Grande do Sul, e a partir dos 5 anos de idade, ela começou a ver o seu anjo da guarda, mas não com os olhos naturais. Ela sentia a presença do santo anjo, mas de uma maneira sensível. Ela conviveu 30 anos com o santo anjo da guarda de maneira sensível, dos 5 aos 35 anos. E o santo anjo a protegia, inspirava ideias, pensamentos para ela. É um caso muito interessante, o da Ceci Cone, porque o santo anjo falava no seu pensamento, ela descreve isso. Ela foi dirigida espiritualmente pelo Padre Royce. E quando ela fez 35 anos de idade, o Padre Royce pediu para ela escrever todas as experiências que ela tinha com o santo anjo da guarda, e por obediência ele escreveu. E são textos simples, mas muito impressionantes. Por exemplo, ela conta que certa vez, quando ela era criança, ela
estava num lugar e ia passar uma cena muito feia. Era uma espécie de festa em que aconteceu uma cena muito feia, impura. E o santo anjo estendeu as asas e cobriu os olhos dela para ela não ver aquilo, a fim de ela se conservar em pureza. Aos 6 anos de idade, ela fez a primeira comunhão. E quando ela fez a primeira comunhão, ela teve a experiência sensível da presença de Jesus dentro dela. E o santo anjo inspirou para ela um voto. E ela, chorando, disse a Jesus que ela estava sentindo vivo dentro dela na Eucaristia: Jesus, eu nunca quero cometer nenhum pecado ao longo de toda a minha vida para nunca te ofender. E de fato, ela passou a vida inteira numa inocência muito grande, nunca disse nenhuma mentira e nunca se irritou sequer com alguém. Sempre manteve uma serenidade de alma. Quando ela tinha 26 anos, já um pouco tarde, ela entrou para o convento. Ela estava esperando uma direção clara de Deus para que ela fizesse isso. Foi para o convento. E, a partir do momento em que ela tomou a profissão religiosa, ela começou a sofrer pelos pecados do mundo, com uma espécie de alma vítima, até que ela morreu aos 39 anos de idade, tendo tido a graça de conviver com o seu santo anjo de maneira mística durante 30 anos, sem vê-lo, mas sentindo vivamente presente ao seu lado. Um outro muito impressionante é o padre Édouard Lamy, um sacerdote francês. Ele via o seu santo anjo da guarda e via também outros anjos e convivia com eles. Certa vez, um amigo dele, que era conde, foi à sua casa, já era tarde da noite, ele o levou para o quarto de hóspedes, e de lá do quarto, quando o padre Lamy entrou nos seus aposentos, ele começou a ouvir 3 pessoas conversando. O padre Lamy e 2 outras pessoas. E ele não conseguia entender a língua que eles estavam falando. Ele só viu uma luz muito intensa por baixo da porta. Então, no dia seguinte, ele perguntou ao padre Lamy: o que aconteceu? Eu vi 2 pessoas conversando com o senhor dentro do seu quarto. O padre Lamy disse: são consolações noturnas. Um era meu anjo da guarda e o outro era São Miguel Arcanjo, que vinham conversar com ele sobre coisas espirituais depois de um longo dia de trabalho. O padre Lamy escreveu: não damos aos anjos a importância que eles merecem. Não rezamos a eles o bastante. Os anjos são muito sensíveis às nossas orações. E por isso é muito útil rezar a eles. Eles nos veem como pequenos irmãos indigentes. Sua bondade para conosco é imensa. Ninguém é mais fiel do que um anjo. E que memória! Ele estava descrevendo a sua vida com o seu santo anjo. Ele chegou um momento da vida que perdeu a visão. E andando, ele, já de bengala, por acaso, foi parar no meio de um apiário. Esbarrou numa colmeia e as abelhas iam saindo para picá-lo, quando ele ouviu o seu anjo falar: não mordam, não mordam, a nossa rainha não ficará contente. E todas as abelhas saíram de cima dele e não o picaram, não tomou nenhuma picada. Tão grande a intervenção do santo anjo. Ele chegou a ser transportado fisicamente pelo seu anjo de um lugar para outro, mais de uma vez, e inclusive durante a guerra,
quando ele era capelão. Há um outro caso muito marcante de uma mística italiana que faleceu em 2009, chamada Natuzza Evolo. Ela via os santos anjos. Ela era da Calábria e ela falava com os santos anjos. A coisa impressionante do testemunho dela é que, certa vez, um jesuíta tentou enganá-la e foi vestido como leigo e disse para ela: eu queria pedir conselhos para a senhora, porque eu vou me casar. Eu queria ouvir o que a senhora vai me dizer. Ela disse: não, o senhor não vai se casar, o senhor é sacerdote? Ele falou: não sou sacerdote, não, eu vou me casar. Ela falou: o senhor está mentindo, o senhor é sacerdote. Ele falou: como é que você sabe que eu sou sacerdote? Ela falou: quando o senhor entrou, o meu santo anjo inclinou a cabeça, que é o que ele faz quando chega um padre. E depois que o senhor entrou o seu segundo anjo, porque um padre tem 2 anjos da guarda. Ela conversava com o santo anjo das pessoas, e o que acontecia? A pessoa muitas vezes estava com uma doença, e o médico não conseguia achar a doença para dar o diagnóstico. Então, quem contava o diagnóstico da doença era o santo anjo. E falava para ela: olha, diga que a pessoa está com tal doença, que ela tem que se tratar assim. E aí a pessoa levava para o médico o diagnóstico dado pelo anjo, para a Natuzza Evolo. Outros santos, por exemplo, São José Maria, era acordado diariamente pelo santo anjo no horário exato. O santo anjo cutucava a costela, ele acordava. Certa vez, estava andando pela rua, era durante a Guerra Civil Espanhola, havia grandes ataques contra o clero, e veio um homem para atacá-lo. Do nada apareceu um rapaz que pulou em cima dele e o fez cair no chão. E disse no seu ouvido: burrico, que era o modo como ele se chamava diante de Deus na oração e nunca tinha falado para ninguém. Ou seja, foi o seu anjo da guarda. A cofundadora da comunidade Shalom, Emir Nogueira, tem um livro sobre os santos anjos, em que ela conta testemunhos que aconteceram com ela. Por exemplo, uma vez que eles estavam num lugar muito longe, numa casa de retiros, e não tinham levado a chave. E era um lugar inacessível. E a porta estava trancada por dentro e a chave estava dentro da porta. E eles não tinham mais como voltar, porque a pessoa que os levou tinha ido embora. Então começaram a rezar, pedindo ajuda aos santos anjos, e, de repente, a chave começou a virar dentro da porta, a porta se abriu e eles puderam entrar. Ela também encontrou outro testemunho, que ela estava indo pregar, se não me engano, em Cuiabá, deu overbook. Não podiam mais, o avião não tinha mais capacidade. Então, ela pediu para estar na lista de espera, tinham colocado ela no 8º lugar, mas já tinham avisado que não iam chamar a lista de espera, porque o avião estava cheio. Então ela começou a rezar ao santo anjo, e a pedir ajuda ao santo anjo. E aí, assim que ela terminou de rezar, veio um rapaz até ela e falou: a senhora é a dona Maria Emir? Ela falou: sou eu. Ele disse: vem aqui, a senhora está na lista de espera, né? Ela falou: estou, vem comigo. E foi com ela. Chegou no balcão, passou reto,
foi chegando na pista, chegou aos pés das escadas, falou lá com uma pessoa, ela passou, quando ela se virou para trás, o rapaz não estava mais lá. Quando ela chegou no lugar, ela falou: que coisa estranha. O meu nome no documento é Maria Nogueira, e ele me chamou de Maria Emir. Como ele sabia o meu nome? Se fosse alguém que me conhecia, não me chamaria de Maria Emir, me chamaria de Emir, que é o apelido. Então ela pensou: bom, vamos ver o bilhete. Então ela tirou o bilhete estava intacto, não tinha sido tirado. Ou seja, estava claro, foi uma intervenção do Santo Anjo para colocá-la dentro do avião. Eu poderia ficar aqui horas falando sobre coisas desse tipo, de testemunhos maravilhosos que falam sobre a intervenção do Santo Anjo, a fidelidade do Santo Anjo. Nós precisamos pedir ajuda ao nosso Santo Anjo da Guarda. Precisamos contar. Isso que o padre Lamy fala aqui, que os santos anjos são muito sensíveis à nossa oração. Isso é muito importante, porque os santos intercedem por nós, mas os santos anjos agem nas situações. Eles não apenas intercedem, eles agem. E como o santo anjo está junto de nós, é ele que Deus utiliza como medianeiro para nos comunicar graças, para iluminar a nossa inteligência, para fervorar a nossa vontade, para nos fazer escolher o bem, para nos orientar, para nos advertir. Ou seja, Deus fala conosco através do nosso santo anjo. Nós precisamos aprender a conviver com o nosso santo anjo, como esses santos fizeram. Nós precisamos pedir a Deus a graça de que nós tenhamos mais sentido sobrenatural. Ou seja, que nós entendamos que o que nós vemos é apenas uma fração da realidade, que há algo muito mais maravilhoso acontecendo à nossa volta, que é o mundo angélico. Então, nós temos que começar a pedir, a conviver, a interagir com o nosso santo anjo, porque Deus, nosso Senhor, é honrado quando nós o fazemos, e Ele pode nos comunicar muitas graças, pode encher a nossa alma com muitas graças, como de fato Ele quer fazer. Quando será que nós abriremos os olhos da nossa alma para convivermos de um modo mais intenso com a realidade de que nós temos um santo anjo? Espero que não seja apenas na hora da nossa morte, quando nós veremos o nosso santo anjo, assim que nós fecharmos os olhos aqui. Que seja agora, durante esse caminho de fé que nós fazemos, nós possamos crescer na união com o santo anjo, na devoção ao santo anjo, possamos nos entregar ao santo anjo, pedir que ele nos ajude, que ele nos corrija, que ele nos ilumine, que ele nos inspire, que ele fale conosco, que ele nos ensine, porque muitas comunicações sobrenaturais não conseguem chegar até nós, justamente porque nós não estamos atentos à voz do santo anjo. Precisamos entender isso. Deus fala conosco através do nosso santo anjo. Quando nós pegamos o livro do Apocalipse, nós vemos São João dizer que o livro do Apocalipse foi revelado a ele por meio do santo anjo. Ou seja, as comunicações celestiais que Deus quer fazer à nossa alma, Ele faz através do nosso santo anjo. Portanto, nós precisamos ter intimidade com Ele, amá-lo, honrá-lo, escutá-lo, ser-lhe dóceis, porque assim nós estaremos cumprindo a vontade de Deus e nós receberemos muitas graças de Nossa Senhora, que é muito bem servida
por esses seus servos fiéis, os nossos santos anjos.